A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Compartilho com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no Evangelho de João, capítulo 6, verso 9, que diz assim: Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? O título da nossa reflexão é Aquele que transforma o pouco em muito. O texto base da nossa reflexão encontra-se em João 6, de 1 a 15. O verso 8, que é o versículo-chave, ele está inserido nessa passagem bíblica que trata da primeira multiplicação dos pães. O título da nossa reflexão, como eu falei, é Aquele que transforma o pouco em muito. De repente você está no momento de sua vida em que algumas coisas precisam ser transformadas, multiplicadas em sua vida. E esse título ele já é forte no sentido de aumentar a nossa fé, sabendo que, em se tratando da palavra de Deus, palavra que nos confronta, palavra que nos ensina, que nos motiva, ela já traz algo nesse sentido. Aquele que transforma o pouco em muito, pode transformar também o pouco em sua vida em muito. Esse texto, que é muito conhecido, que fala da multiplicação, a primeira multiplicação dos pães, fala logo no seu início dizendo que a multidão seguia Jesus, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado. Jesus Cristo atravessou para outra margem do mar da Galileia, e a população, o povo, ia atrás de Jesus, porque viram Jesus realizar milagres. Eu aprendo uma coisa muito interessante nesses 2 primeiros versos do capítulo 6, que fala sobre isso, que essas pessoas iam buscar a Jesus pelo que ele podia fazer, pelo milagre que ele poderia realizar. Aí você pode estar se perguntando, isso é certo ou errado? É certo. É certo buscarmos a Deus à procura de um milagre. Não é errado. Que aí mostra a nossa fé naquele que pode transformar o pouco em muito. Mas tem algo muito mais profundo do que você buscar a Deus somente pelo que Ele faz. Nós temos que buscar a Deus pelo que Ele é. Ele nos criou para a glória do seu próprio nome. Então nós não devemos buscar a Deus somente por aquilo que Ele pode nos oferecer. Nós temos que buscar a Deus, adorar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele representa, pelo que Ele fez na cruz do Calvário por nós. Nós temos que agradecer, nós temos que adorá-lo muito antes mesmo de pedir, porque milagre Ele pode fazer. Agora, e eu? Eu posso adorar a Deus? Eu posso buscar a sua presença pelo que Ele é, pelo que Ele representa na minha vida, pelo que Ele fez e faz por mim? Deus nos fez para a glória do seu próprio nome. Então, devemos adorar a Deus. Jesus, nesse texto, ele se preocupou com as necessidades básicas desse povo que o seguia. Ele subiu ao monte e ele perguntou, já sabendo até mesmo a resposta. Tem uma multidão na nossa frente. Eles estão com necessidades básicas e uma delas é a fome, a vontade de comer. Onde nós podemos comprar pão? Jesus Cristo perguntou para Filipe, já sabendo a resposta, porque Jesus sabia que a quantidade de dinheiro que Filipe iria falar era muito pouco. Era muito pouco aquela quantidade. Filipe disse que o valor existente de 200 denários não era suficiente para alimentar aquela grande multidão. Logo depois, André tomou a palavra, o outro discípulo, e viu um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Mas ele argumentou, dizendo, o que daria para fazer com tão pouco recurso? 5 pães e 2 peixinhos não tem condições de alimentar uma grande multidão. Então, e essa grande multidão, caro ouvinte,
era em torno de 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Como? André pensou. Como 5 pães e 2 peixinhos poderia alimentar tamanha multidão? É nesse momento que Jesus entra em cena para realizar o milagre, para transformar o pouco em muito. Mas antes disso, Jesus disse para os discípulos, falou para os discípulos: olha, assente essa multidão, faça com que eles descansem, sentem, para que eles vejam que eu sou o Senhor e posso realizar milagres e transformar o pouco em muito. E os discípulos obedeceram, orientaram a multidão e a multidão sentou-se. Jesus, naquele momento, ele realiza o milagre da multiplicação, usando apenas 5 pães e 2 peixinhos para alimentar cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E a palavra diz que todos se alimentaram e ainda sobrou. E Jesus Cristo, preocupado com o desperdício, disse: olha, ajuntem tudo, não se perca nada. E ali foram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Jesus Cristo realizou um milagre. Você conhece essa palavra, você já ouviu alguma vez acerca deste tema de multiplicação dos pães. Aqui nós tiramos um grande ensinamento. Jesus Cristo tem poder, Jesus Cristo está vivo e Ele continua multiplicando coisas em nossas vidas. Ele continua transformando o pouco em muito. Jesus é aquele que pode transformar em sua vida o pouco em muito. Em Efésios 3, verso 20, diz que Ele pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus continua sendo Deus. O Senhor Jesus Cristo está à destra de Deus e continua intercedendo por mim e por você. Jesus Cristo é o único caminho. Não há necessidade de você pedir a outra pessoa para multiplicar, para transformar o pouco em muito em sua vida. Jesus Cristo é o único caminho. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. O que precisa, caro ouvinte, ser multiplicado em sua vida? O que precisa ser multiplicado em minha vida, acrescentado? O mesmo Jesus que multiplicou, fez o milagre de multiplicar os pães, é o mesmo Jesus que pode multiplicar algumas coisas em nossas vidas que são poucos, que é bem pouquinho, mas precisa ser transformado em muito. Ele pode, Ele faz, Ele realiza. Algumas coisas que eu compartilho com você que é interessante pensarmos em multiplicar em nossas vidas. A fé. A fé, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como eu vou agradar a Deus se eu não tenho fé? E como é que eu vou adquirir essa fé, esse dom de Deus? A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se eu quero ter multiplicação da minha fé, eu tenho que ouvir, eu tenho que ler a palavra de Deus, que gera no meu coração a fé, a certeza, a convicção de que Deus pode fazer infinitamente mais na minha vida por meio de Jesus Cristo, por meio da fé em Jesus Cristo. Ou algo que também precisa ser multiplicado em nossas vidas e Jesus pode acrescentar, é a nossa própria intimidade com Ele. Às vezes o nosso tempo está pouco de buscar a presença de Deus. Temos que aumentar, temos que multiplicar. E o próprio Jesus se encarrega de nos ajudar nesse sentido por meio da sua palavra. Será que nós achamos que é suficiente ir à igreja e aquilo já mostra dentro do seu interior que
é o suficiente para a intimidade com Deus? Não. A intimidade com Deus vai muito mais além do que ir à igreja. É importante, mas vai mais além. A intimidade com Deus é no dia a dia, é quando você acorda, quando você sai para o trabalho, quando você volta, quando você tira um tempo para buscar a Deus em oração no seu quarto, só você e Deus, onde você vai colocar diante dele aquilo que você precisa que seja melhorado em sua vida, acrescentado em sua vida. Então nós temos que pedir a Jesus que nos ajude neste momento de intimidade com ele. O que precisa ser multiplicado em sua vida, caro ouvinte, às vezes é a esperança. Jesus Cristo é aquele que pode transformar essa pequena fagulha de esperança que está no seu coração em uma labareda de esperança, que vai gerar no seu coração a fé e a certeza de que aquilo vai acontecer, porque Jesus, que é aquele que transforma o pouco em muito, é o mesmo que vai transformar a sua pequena esperança em grande esperança, porque Ele é a nossa maior esperança. Jesus Cristo também pode proporcionar em nossos corações a alegria. Às vezes a alegria está pequena. Às vezes a alegria precisa ser aumentada, multiplicada em nossas vidas, tamanhas lutas e frustrações. Jesus Cristo é a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, a paz. Jesus Cristo, Ele é o príncipe da paz. Passamos por turbulências, às vezes em nossas vidas, que não conseguimos ver solução e ter tranquilidade para caminhar. Mas Jesus Cristo é aquele que pode transformar, multiplicar a paz em nossas vidas, porque Ele é o príncipe da paz. Às vezes o que precisa ser transformado em sua vida e na minha vida é o tempo de qualidade com os nossos filhos. Precisamos multiplicar esse tempo. Que o tempo seja de qualidade, que possamos dar a atenção que os nossos filhos merecem, que possamos ouvi-los, que possamos aconselhá-los, que possamos desfrutar de tempo à mesa, almoçando juntos e ali compartilhando. Tempo de perguntar como foi o seu dia, meu filho, na sua escola, na sua faculdade, alguma dificuldade, algo que possamos lhe ajudar. Precisamos multiplicar esse tempo. O relacionamento conjugal, o amor em nossos corações, no relacionamento conjugal que vai gerar cumplicidade, empatia, renúncia, entendimento, precisa ser multiplicado para que o relacionamento, para que o casamento seja um casamento saudável. Precisamos, muitas das vezes, multiplicar em nossas vidas a saúde, seja ela física, emocional ou mental. Passamos por problemas nestas áreas. E às vezes a nossa saúde está bem pouquinha. Mas o Senhor Jesus é aquele que transforma a sua saúde pouca em uma saúde grande. Ele pode. Jesus Cristo pode. Então não pense que essa luta que você possa estar passando, ou conheça alguém que esteja passando por problemas nestas áreas. Olha, Jesus Cristo pode curar. Jesus Cristo pode transformar. Jesus Cristo pode trazer à existência aquilo que não existe. Às vezes, caro ouvinte, algo que infelizmente hoje está difícil de se ver é a humildade. Deus pode multiplicar a humildade em nossas vidas. Nós não podemos nada. Nós não somos nada sem a presença de Deus em nossas vidas. Quando nós reconhecemos que Deus, Ele é tudo em nossas vidas, nós sabemos que sem Ele nada podemos fazer. E o que nós muitas das vezes observamos é que as pessoas vivem o hoje sem pensar o segundo após. Acha que pode todas as coisas, acha que tem todo o poder em suas mãos, acha que o conhecimento, as articulações que ela consegue, ela tem é o suficiente, enfim, e mal sabe essa pessoa, ou mal sabem essas pessoas que nada disso está no controle dela. A humildade em se colocar diante de Deus, em colocar os nossos sonhos, as nossas metas, tudo diante do Pai, isso mostra que nós somos humildes o suficiente para entender que não somos nada sem Ele. Caro ouvinte,
o que precisa ser multiplicado em sua vida. Jesus é aquele que pode transformar o pouco em muito, e Ele pode multiplicar em sua vida aquilo que no momento está pouco. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.